bom dia, bom dia, bom dia. Resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra gente trabalhar o conteúdo da semana. Então, vamos lá. Quando a gente olha pra natureza, nós conseguimos ver diferentes aspectos, sentir cheiros, observar formas, cores e texturas. E também conseguimos observar em diferentes situações que a matéria ela pode estar se transformando, ou seja, ela pode estar mudando. Então é esse o conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje, as mudanças de estados físicos da matéria. Quando falamos em mudança de estado físico, já pensamos logo na água, ou seja, na mudança que ela pode ter, ou seja, nas suas transformações. Mas, além dessa matéria, podemos estar observando outras substâncias. Por exemplo, a parafina da vela, a mudança do oxigênio, argônio e do neônio, que são elementos químicos que também são encontrados na natureza. Só que normalmente, como eu já falei para vocês, nós vemos mais a mudança de estado da água. Então, estaremos vendo essas mudanças e trabalhando em cima delas hoje. A matéria ela pode ocorrer basicamente em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Porém, todavia, entretanto, contudo, encontramos um quarto e um quinto elemento também dessa mudança, que é o plasma e a luz líquida. Mas vamos estar trabalhando hoje somente com sólido, líquido e gasoso, onde cada matéria ela tem um diferencial, ou seja, ela tem a sua característica, assim como vocês, cada um tem a sua característica particular. Igual, por exemplo, uma pessoa. Cada pessoa tem uma característica que é somente dela. E quando estamos conversando com alguém e falamos, fulano de tal é assim, assim, assado, aquilo lá é a característica dela. Isso é somente para dar um exemplo para vocês. Então, como eu estava falando, são 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Quando as moléculas dessa matéria ela está sólido, elas estão bem próximas. Elas não têm o que? Movimentação. Elas não conseguem se movimentar. E o espaço que fica entre elas, que é pequeno, ela começa a formar pequenos cristalzinhos. Conseguimos observar isso quando colocamos um copo de água no congelador e deixamos lá e acabamos esquecendo por alguns instantes. Quando retiramos, conseguimos observar a formação dos cristais na borda do copo. Já a forma líquida, as moléculas ainda estão próximas umas das outras. E ela assume o formato que você coloca. Se você coloca no copo, ela vai assumir aquele formato. Se você coloca numa jarra, aquele formato. Numa panela, aquele formato. Ou seja, ela não tem uma forma definida. Ela assume a forma de acordo com o objeto que você colocar ela dentro. Então, essa é a característica do líquido. Já a forma gasosa, as suas moléculas, como vocês podem observar na imagem, elas estão bem separadas umas das outras. Ou seja, elas estão em constante movimento, podendo se chocar uma com as outras e se afastar. Então, são essas 3 formas que nós temos dos estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas elas podem passar de uma para outra. Elas de sólido, elas podem se transformar em líquido se transformar em gasoso e retornar também de gasoso para líquido e de líquido para sólido. Mas como é que isso acontece? Tem algum processo? Tem nomes para esse processo? Sim, ocorre um processo e sim, também tem nome para esse processo. Vamos estar explicando aqui o processo, ou seja, como é passado de um para outro. Quando a matéria ela está na forma sólida, lembrando que as suas moléculas elas estão bem juntas uma da outra e não tem essa movimentação. Então, para que possa passar para a forma líquida, tem que haver algo externo, ou seja, uma força que faz com que esse sólido ele venha se derreter, ou seja, passar para a forma líquida, que no caso é a temperatura. Quando, por exemplo, tiramos uma forma de gelo ou uma comida que está congelada, deixa em cima da pia, com a temperatura ela vai começar
a descongelar. Ou seja, ela está passando do processo ali do sólido para o líquido. No caso, se for uma água, um refrigerante, uma polpa de suco, um gelo. E no caso da comida, ela vai estar em temperatura ambiente. Aquele gelo também vai ser derretido. Esse processo é chamado de fusão. É só você lembrar lá do desenho do Dragon Ball Z, que com certeza você já deve ter assistido. Ou seus pais, vocês podem estar perguntando para ele. Então, esse primeiro processo é chamado de fusão. Então, quando aquecemos essa água ou esse material que está de forma líquida, lembrando que não é somente água, a gente pode estar fazendo a experiência da parafina, tem a questão também do neônio, do argônio, que são elementos químicos que pode ser passado de um processo para outro. Então, quando aquecemos esse líquido, as suas moléculas começam a se agitar. Ou seja, como se você estivesse na sua casa ali, escutando aquela música sua preferida no maior volume, e você começa a dançar ali, se divertir, ou seja, uma baladinha no seu quarto. Então, começa a ter essa movimentação dessas moléculas. E ao se movimentar, essa água ela começa a evaporar. Esse processo é chamado de vaporização. E dentro da vaporização, existem 3 processos, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. Mas, professora, qual é a diferença deles? Diferença de um para outro. O caso é que a evaporação ela acontece de uma forma mais lenta, ou seja, é um processo natural. Igual, por exemplo, quando você coloca a roupa para poder secar. A água ela vai evaporando aos poucos. E a próxima, a ebulição. A ebulição é quando ela já é provocada. Você está provocando que algo no estado líquido passe para o estado gasoso. É quando você coloca, por exemplo, uma água para poder ferver, para fazer um café, para fazer um chá, ou até mesmo para usar essa água quente para poder utilizar no cozimento do arroz. Então, quando você deixa ali por muito tempo e fala, vixi, esqueci. Quando você vai ver, mais da metade ali da água ela já secou. E no fundo da panela você começa a observar que tem várias bolhas. E aí, um vaporzinho em cima. Ou seja, esse processo é chamado de ebulição. Ou seja, você está provocando com que essa água venha ser evaporada. Mas existe um processo ainda mais rápido do que a ebulição. É quando você, por exemplo, assim, você provoca mais ainda esse processo. Por exemplo, você queimou ali uma panela fazendo comida. E você pega diretamente, joga ela na pia e liga a torneira. E faz até aquele barulho. Tss. Ou seja, a água, ela, na hora que entra em contato com essa panela bem quente, rapidão ela já evapora. Outra, podemos estar provocando a calefação, como por exemplo, quando você está ali bastante apressado para sair e a sua roupa ainda não secou, aquela sua blusa favorita. O que você faz? Você pega o ferro e passa a roupa, ou seja, você está provocando ali a calefação, ou seja, uma evaporação de forma bem mais rápida. Então, são esses 3 processos da vaporização. Mas, professora, a senhora falou no início da aula que volta, ou seja, o gasoso ele pode estar retornando para o líquido. Nós sabemos que o processo de evaporação, ou seja, do líquido para o gasoso, é quando você provoca o aumento da temperatura para que esse material ele possa vir se evaporar. Então, passando do gasoso para o líquido é o processo ao contrário, ou seja, você vai ter que resfriar essa matéria, ou seja, no caso que nós estamos utilizando aqui a água. E como é que isso acontece? Igual, por exemplo, você está ali fazendo o arroz, a água ali do arroz está evaporando, aí você tem que fechar a panela para o arroz cozinhar. Só que quando você abafa a panela, o vapor deixa de ir para o ambiente e começa a se concentrar ali na tampa. Então, quando você desliga e passa um bom tempinho, você observa que a tampa está cheia de gotículas de água.
Por que isso se formou? Porque a temperatura diminuiu. Então, aquele vapor d'água que se encontrava ali dentro da panela se concentrou na tampa, se resfriando, voltando assim para o líquido. O nome desse processo é chamado de condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. E agora, do líquido para o sólido. Esse processo é chamado de solidificação, ou seja, a temperatura cai mais ainda. Se a temperatura cai, a tendência é a vir a congelar. À medida que ela vai caindo, as suas moléculas, elas vão se reaproximando novamente, sem ter muito espaço para movimentação. É igual o coração da garota que você gosta. Tá pedrado, tá gelado, e aí você tem que fazer alguma coisa para poder conquistar. Pra lembrar disso. Uma dica para vocês pegarem todo esse processo. Da esquerda para a direita, a temperatura ela vai aumentando. Da direita para esquerda, a temperatura ela vai diminuindo. Essa é somente uma dica. Mas tem um outro processo ainda que acontece rapidamente, que é a passagem do sólido para o gasoso, ou do gasoso voltando para o sólido, sem ter esse meio, sem ter passado pelo líquido. Esse processo é chamado de sublimação, ou seja, é quando você pega uma pedra de gelo e esquenta ela rapidamente e ela já passa para o gasoso. Quando você pega algo gasoso e rapidamente ela já passa para o sólido, ou seja, ela não passa pelo líquido, ela não se transforma em líquido antes. Então, quando isso acontece, é chamado de sublimação. Então, vamos lá. Do sólido para o líquido é chamado de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Lembrando que a vaporização, ela tem a evaporação, temos a ebulição e também a calefação. Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação ou liquefação e do líquido para o sólido, solidificação. Lembrando mais uma vez, do sólido, passagem direta para o gasoso e do gasoso, passagem direta para o sólido, nós temos a sublimação. Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podemos fazer chamada de vídeo para tirar as suas dúvidas, ou vocês podem mandar também mensagem que eu respondo por meio de áudio, viu? Não deixe de fazer a tarefa e até a próxima. Tenham um bom dia.